E começa agora mais um programa Bastidores pelas plataformas da Educadora. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Lembrando que o programa Bastidores é um oferecimento do Grupo Bom Pastor, da Clifol, Ortopedia e Fraturas, e também do VP Glamour, que é o salão de beleza mais bacana de Limeira. Nas nossas plataformas tem muitas informações dos nossos patrocinadores. E o assunto de hoje é de interesse mundial, é verdade. A gente vai falar de economia, a gente vai entender os movimentos adotados pelo presidente americano Donald Trump, que impôs um tarifaço a vários países e tem causado uma guerra comercial e uma guerra tarifária, despencando bolsas, aumentando o dólar, e a gente vai tentar entender quais os efeitos desta crise econômica global, principalmente para nós, para o Brasil e para a gente no nosso dia a dia, né? Será que esse efeito cascata influencia o nosso poder de compra? O mercado está temeroso, os investidores estão realmente com medo, né, de investir por conta desse cenário mundial. E por isso que a gente vai conversar agora com Ulisses Ruiz de Gamboa. Ele é economista da Associação Comercial de São Paulo, especializado nesse assunto, e a gente vai bater esse papo e o Ulisses vai explicar para a gente quais os efeitos dessas medidas adotadas por Donald Trump. Ulisses, muito obrigada por nos atender e dar essas explicações. E a minha primeira pergunta é justamente essa: qual a leitura que os economistas fazem dessas medidas adotadas por Trump? Por que ele decidiu tarifar aí a importação de mais de 70 países e causando aí esta crise econômica global? Boa noite. Boa noite. Bem, essa é uma pergunta difícil, né? Porque alguns observadores especulam se isso não faria parte de uma jogada estratégica, uma forma de negociar com todos esses países, né? Mas, em princípio, ele aumentou em termos gerais as tarifas de importação de um conjunto grande de países, incluindo o Brasil, como a gente sabe, e isso significa que as importações americanas ficariam mais caras, em tese, abrindo espaço para o desenvolvimento de uma produção nacional nos Estados Unidos. Então, quando um país eleva tarifas de importação, pode haver esse objetivo. Adicionalmente, a gente poderia falar que poderia haver um objetivo de arrecadação de impostos, já que são impostos de importação, e os Estados Unidos estão com problemas de fechar as contas públicas. Então, em princípio, seria uma medida protecionista, por um lado, e, por outro lado, visando aumentar a arrecadação tributária. Quando ele faz esses anúncios, as bolsas de todo o mundo despencam e gera toda esta incerteza ao investidor. Quais os efeitos disso para a economia mundial? Os efeitos certamente serão negativos. Ainda não temos uma estimativa, porque a gente está observando que existem os movimentos anunciados, os aumentos anunciados pelo governo americano e as retaliações dos outros países. Mas certamente é uma coisa que a gente chama em economia de jogo de soma negativa, ou seja, todo mundo sai perdendo, o comércio mundial sai perdendo, os Estados Unidos saem perdendo, porque eles vão aumentar o custo dos insumos que eles importam para a própria produção americana nacional. Então, a previsão é de uma redução na produção e na atividade econômica nos Estados Unidos, conjugada com um aumento de preços, com mais inflação. Então, o resultado para os Estados Unidos é ruim, para a economia mundial também, porque os Estados Unidos
são a locomotiva da economia mundial, e também esse tarifaço estaria reduzindo o crescimento econômico da China, da Europa, do mundo em geral. Então, é um jogo que, na verdade, ninguém sai ganhando. E olha só, estou lendo uma notícia aqui que a Casa Branca confirmou há pouco, né, que confirmou as tarifas de 104% contra a China, que passaram a ser cobradas a partir desta quarta-feira, né? Na verdade, o Trump ele determinou, impôs algumas tarifas de importação à China. A China respondeu à altura e ele tinha dado um prazo, né, até hoje, mais ou menos 1 da tarde, né, para que a China recuasse, senão ele iria impor mais 50%, enfim, sobre a China. E agora, Ulisses, porque nós estamos falando da primeira potência mundial e da segunda potência mundial, né? Os dois países aí, eles devem corresponder a mais de 40% do PIB mundial, né? E como é que fica essa briga? Porque é uma briga de gigantes. É uma briga que os dois vão sair perdendo, e os Estados Unidos estão dando um tiro no pé, porque os Estados Unidos dependem de importação de insumos básicos da China e de uma série de outros produtos, assim como a China também depende da importação de vários produtos americanos. Então, na verdade, como eu disse anteriormente, é um jogo que todo mundo sai perdendo, e a economia mundial também. A economia mundial deve ter uma forte desaceleração no crescimento do PIB mundial, motivado por todo esse cenário de incerteza, pela própria redução do crescimento que deve acontecer nos Estados Unidos, se não até uma queda no PIB, até uma recessão lá, e com certeza também uma desaceleração importante na China. É uma turbulência totalmente desproporcional e que não tem o menor sentido econômico tudo isso que está fazendo. E, novamente, é um jogo que todo mundo sai perdendo, não tem ganhadores. E onde que o Trump quer chegar, né? Como é que vocês, economistas, avaliam esses movimentos do presidente americano? Eu acho totalmente sem sentido, acho, como eu disse, um tiro no pé do próprio país dele. Está mais do que provado que a liberdade comercial está associada com o desenvolvimento econômico dos países. Os próprios Estados Unidos, com todo o fenômeno da globalização, se enriqueceu como nunca antes. Então, é um retrocesso na política econômica americana e em termos de comércio mundial. E, novamente, uma situação em que todo mundo sai perdendo, uma situação. É como se fosse, mal comparando, uma guerra na qual também, no final das contas, todo mundo sai perdendo. Ô, Ulisses, por conta de uma entrevista do que um membro do alto escalão do governo deu à Fox recentemente, falando que o Trump poderia rever essas tarifas ou suspendê-las, né, por cerca de 90 dias, etc. E aí chegou aí a discussão nos bastidores, inclusive políticos, de que ele poderia estar blefando, né, que é um estilo dele, que ele não vê muito problema, né, em recuar ou de dizer aquilo que ele não disse, de voltar atrás, etc., que ele tem esse estilo diferente. Como é que você vê? Você acha que pode ser um blefe ou, ao que tudo indica, o presidente americano vai levar adiante o tarifaço? Olha, tudo indica que, eu não sei até que ponto, mas até um momento tudo indica que ele vai levar adiante. Inclusive, a Casa Branca anunciou recentemente que era fake news a suspensão das tarifas por 90 dias, que tinha sido especulado. Então, aparentemente, ele continua firme no propósito de aumentar tarifas, mas, novamente, é negativo para a própria economia americana, que já enfrenta uma situação de inflação alta. Isso provavelmente vai provocar nos Estados Unidos, no mínimo, uma desaceleração econômica, da atividade econômica, podendo chegar até uma recessão. E, em terceiro lugar, isso não vai fazer renascer a indústria americana. Isso não funciona em lugar nenhum. No Brasil não funcionou, na América Latina não funcionou.
as políticas protecionistas foram um fracasso total e serão também para os Estados Unidos, apesar de ser a economia mais importante do mundo. Ulisses, onde é que entra o Brasil agora nessa questão? A gente sabe do distanciamento do Trump, do Lula, mas essa é uma questão política. Mas essas imposições tarifárias afetam o Brasil até que ponto? Porque teve aquela questão da importação do aço, que a gente sabe que gerou uma preocupação muito grande aqui no nosso mercado interno, mas outras tarifas impostas, o que afeta o Brasil? Cite alguns exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos compram quais produtos brasileiros? Quais são as principais importações que os Estados Unidos fazem de produtos brasileiros? Bem, nós exportamos soja, um produto importante, e também algumas máquinas e equipamentos para os Estados Unidos. Mas veja, o efeito direto do Brasil com o aumento de tarifas é muito pequeno em termos de exportação e em termos de atividade econômica. O que preocupa mais é o efeito indireto que a gente estava conversando sobre a economia chinesa e a economia mundial, porque isso já está derrubando o preço das matérias-primas que o Brasil exporta, e aí vamos falar novamente da soja, do minério de ferro, e até mesmo do petróleo, que o Brasil passou a ser um exportador líquido. Então, esse efeito indireto de desaceleração da economia americana e mundial e chinesa também, é mais importante até que os efeitos diretos do Brasil no seu comércio internacional com os Estados Unidos. Agora, existe também, né, como eu disse, é um assunto bastante complexo e não se tem ainda uma estimativa de todos os possíveis efeitos, mas, em termos relativos, o aumento de tarifas brasileiro ele foi muito menor do que a maioria dos países. Então, isso deixou os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, de uma certa forma, relativamente mais baratos ou com um aumento de custo relativamente menor do que os outros parceiros comerciais americanos. Isso poderia aumentar o intercâmbio comercial, os negócios com o Brasil, e também o Brasil poderia substituir os Estados Unidos em algumas exportações para a China. Então, há essa possibilidade que indiretamente poderia beneficiar o Brasil. Mas eu acho que o efeito mais importante será o efeito negativo de uma desaceleração da economia mundial, de uma maior incerteza também da economia mundial, o que prejudica países emergentes como o Brasil em termos de capitais financeiros internacionais, porque quando existe um aumento na incerteza da economia mundial, nós terminamos recebendo menos capitais financeiros do exterior, e isso tem consequências com aumento do dólar, aumento da inflação. Então, eu acho que os impactos no Brasil, no final das contas, vão ser mais negativos que positivos. Ulisses, eu estava vendo, né, especialistas opinando e tentando entender esses movimentos do Trump, e aí fizeram essa analogia com aquela Grande Depressão de 1930, quando as bolsas despencaram em 1929. Dá para a gente fazer essa comparação com o que aconteceu nessa época, com uma possibilidade disso voltar agora? Enfim, é muito técnico, né? Mas tem a ver Não, essa mas são analogia? fenômenos, olha, são fenômenos diferentes, porque a Grande Depressão, ela se originou de um estouro de uma bolha financeira, e não temos nada parecido nesse momento. Simplesmente temos aí uma perspectiva de uma redução do comércio internacional numa escala não vista desde a Segunda Guerra Mundial, e, claro, eventualmente provocando uma desaceleração ou até uma recessão de vários países importantes no contexto da economia mundial. Mas a Grande Depressão foi uma crise que durou 10 anos e significou uma queda na atividade econômica
que foi sem precedentes. Inclusive, não se pode comparar a Grande Depressão com a crise de 2008. A crise de 2008, a queda da atividade econômica nos Estados Unidos e no mundo foi bem menor do que na Grande Depressão. Então, eu acho que, é claro, a gente ainda não sabe todos os alcances e toda a escalada que essa guerra tarifária pode alcançar, mas dificilmente a gente vai ter uma reprise de uma crise tão grave quanto foi a Grande Depressão. Eu acho que são fenômenos, claro, é preocupante a situação atual, mas eu acho que tem uma distância aí entre os dois eventos. Se o Donald Trump mantiver essa tarifa, né, que passa de 100% aos produtos chineses, onde é que vai dar essa briga? Porque a gente está falando de duas potências, e se a China também quiser retalhar, ela tem essa capacidade. Como é que você vê? Quem é que sai ganhando? Eu sei, os dois vão perder, obviamente, mas a ferro e fogo, os Estados Unidos têm mais bala na agulha? Olha, vamos lembrar o seguinte, né? Em princípio, pode ter mais bala na agulha, mas a China é a maior compradora dos títulos públicos americanos. Então, não sei se pode se chegar a isso, mas e se a China resolver vender todos os títulos públicos americanos? O governo americano não se financia. É, eu diria que um país, os Estados Unidos dependem muito da China e a China depende muito dos Estados Unidos. Então, assim, de certa forma, é uma guerra fratricida, vamos dizer assim. Mas são as duas principais potências mundiais. Quem perde é o mundo todo. Eu acho que é difícil pensar em um ganhador, porque um país depende muito do outro. Os Estados Unidos vendem título público para a China. Então, como é que vai ser? Quem vai comprar esses títulos? Então, assim, eu acho que, ah, não sei, me parece que essas políticas econômicas americanas, elas estão sendo, como é que eu poderia dizer? Elas estão sendo anunciadas de forma muito impulsiva e eu acho que sem um devido cálculo dos efeitos e das consequências. E por isso está criando tanta incerteza no mercado mundial. Agora, se a gente for trazer assim para uma análise bem doméstica mesmo, né? Influencia essa briga mundial, essa guerra tarifária nas compras da Dona Maria no mercado, né, no cidadão que tem que pagar os seus boletos. A gente consegue mostrar um efeito dessa instabilidade para o nosso dia a dia mesmo, né? Para aquela pessoa que não está muito ligada no que está acontecendo nessa questão mundial e global, mas que de uma forma ou de outra vai sentir ao comprar um tomate, ao comprar uma carne. A gente pode dar esse exemplo? Olha, pode dar, porque em primeiro lugar, né, se no final das contas a economia mundial cresce menos, o Brasil vende menos para fora, isso é menos geração de renda, de emprego no contexto brasileiro, né, no mercado nacional. Além do mais, essa incerteza ao diminuir a entrada de capitais financeiros no Brasil, do exterior, e ao diminuir o volume das exportações, vai provocar um aumento na cotação do dólar. Esse aumento na cotação do dólar pressiona a inflação. Essa pressão inflacionária, que já vem de uma economia aquecida, vai fazer com que o Banco Central tenha que aumentar mais ainda os juros ou mantê-los altos por mais tempo. Então, vai haver um encarecimento do crédito, uma diminuição do investimento produtivo, uma diminuição da geração de empregos. Então, no final das contas, eu não tenho como saber se. Acho também que seria exagerado dizer que vai provocar uma crise no Brasil, mas talvez uma grande desaceleração da economia brasileira, e isso tem impacto na vida do consumidor, porque significa uma menor geração de renda, uma menor geração de empregos, crédito mais caro, os preços que já estão altos, mais altos ainda,
Então, assim, inclusive o próprio fato da inflação mundial aumentar com tudo isso, também, de certa forma, vai influenciar a inflação brasileira. E sobre a nossa economia, independentemente das loucuras do Trump e essa briga principalmente com a China, a gente sabe que a popularidade do presidente Lula deu uma estagnada agora, pelo que eu vi na última pesquisa, mas não anda bem, e isso tem a ver com o reflexo da economia. Quais são as expectativas, então, dos economistas brasileiros para já, né? A gente tem algumas datas importantes, né, para o comércio, para o varejo, tem a Semana Santa agora, né, feriados, etc. Depois tem o Dia das Mães, enfim. Você acha que dá para o empresário dar uma respirada mais aliviada ou não? Ou serão meses difíceis aí até a chegada do segundo semestre? Bem, a expectativa, né? Agora temos esse novo quadro internacional, mas até então a expectativa era de manutenção do crescimento da atividade econômica nesse primeiro semestre, mas antevendo uma desaceleração da atividade econômica mais forte no segundo semestre, porque, de qualquer maneira, os juros básicos estão muito altos, o que faz com que os juros enfrentados, tanto por consumidores quanto por empresas, tenham aumentado muito, estejam altos, e isso termina diminuindo a capacidade de consumo, a capacidade das empresas investirem em termos produtivos e produzirem. Então, a perspectiva até então era de uma certa manutenção da atividade econômica no primeiro semestre, e uma desaceleração mais forte a partir do segundo semestre. A previsão até então era que esse ano a economia crescesse menos do que o ano passado. Ano passado cresceu 3,4%. Esse ano a perspectiva era de um crescimento de 2,5%, mas com toda essa turbulência internacional, a gente pode até pensar num crescimento da economia brasileira da ordem de 2% em vez de 2,5%. E tem alguma medida emergencial que o nosso ministro Haddad pode adotar, ou então mesmo o presidente Lula, para que essa sensação de incerteza, de medo, né, dos investidores, etc., do empreendedor mesmo, isso não afete as contas públicas e o nosso dia a dia e o nosso poder aquisitivo de compra? Tem algo que possa ser feito aí de imediato? A gente sabe que a economia não é assim que funciona, né? São medidas que são colocadas e ao longo dos meses elas vão trazendo resultados. Mas tem algo que a União, né, o presidente Lula possa fazer para amenizar esse impacto? Bom, o impacto, a desaceleração, né? Eu vou tirar aqui agora a questão internacional, porque com relação ao tarifaço do Não Trump, tem, né, não é muito não tem o que o o que Lula o fazer, né? Brasil possa fazer, nem o presidente, nem o ministro da Fazenda, mas com relação à desaceleração, a desaceleração ela ocorre porque nós temos uma aceleração, por outro lado, na inflação, o que obriga o Banco Central a ter que aumentar os juros. Então, talvez colocar um pouco o freio aí no aumento dos gastos públicos para não contribuir para pressionar, para aquecer ainda mais a economia e obrigar o Banco Central a aumentar os juros, né, ou a manter os juros mais altos por mais tempo. Então, assim, acho que talvez aí procurar buscar uma maior coerência, uma maior convergência entre a política fiscal e a política monetária. E do lado do consumidor, né, é saber aí lidar, né, com as suas contas, fazer pesquisa de preço quando for necessária, não é, Ulisses? A gente aqui, né, o consumidor comum no nosso dia a dia, a gente não tem muita saída, né, porque a gente tem que comprar comida, tem que pagar as contas, tem que pagar a energia, né, tem que pagar a água, os nossos boletos, os financiamentos que a maioria do brasileiro tem. Quer dizer, é analisar e tentar ser um pouco mais equilibrado, se for possível. Acho que é isso, né? Tá certo. Fazer pesquisa de preços é sempre bom, priorizar o consumo, né, nos itens mais importantes, e com relação a crédito, pensar
que o crédito, a tendência é que ele continue caro, então, na medida do possível, tentar substituir um endividamento caro por outro mais barato. Então, mas sempre não dando um passo maior que a perna, né? Fazendo bem as contas e vendo as possibilidades de orçamento de cada um. Legal, a gente conversou com Ulisses Ruiz de Gamboa, ele é economista da Associação Comercial de São Paulo e bateu esse papo conosco, super bacana, falando sobre essa questão mundial e trazendo também um pouco para a questão local. Obrigada, viu, Ulisses? E vamos aguardar os próximos passos do presidente dos Estados Unidos, porque daquela cabeça a gente não sabe o que vai sair, né? Pois é, eu agradeço o convite e a seguir cena dos próximos capítulos. E o programa Bastidores fica por aqui. Agradeço a todos que ouviram, todos que assistiram e compartilharam. Lembrando que este programa é um oferecimento do Grupo Bom Pastor, da Clifol e também do VP Glamour. Muito obrigada, gente, e voltamos na próxima terça-feira com um novo programa. Tchau! Educadora.